Nessa noite o Senhor me pediu para tratar sobre isso, irmãos. Falamos aqui sobre a ira de Deus e a doutrina que define a relação do homem com isso. Que parte, obviamente, de um princípio que é extremamente bíblico e não poderia ser diferente. E quando eu digo bíblico, eu digo apoiado naquilo que Deus revelou de si mesmo, e a igreja, obviamente, se posiciona para contemplar todas essas referências e absorver tudo aquilo que é importante a nível de teologia e conhecimento de fé. Mas há um desafio para nós aqui, óbvio, que até mesmo dentro da igreja, entre aqueles que se dizem cristãos e não são, a ira de Deus ela é temida. Até por alguns aí ela é ignorada. Ignorada no sentido de que eles descreem completamente de que Deus ele possa irar-se. E ele se ira mesmo. E esse é o detalhe do que vai ser tratado hoje aqui. Qual a nossa relação com a ira de Deus, o que na verdade as Escrituras têm para falar sobre isso. Formando exatamente essa perspectiva para todos vocês aqui, do Deus correto, da integridade disso. De um Deus que existe, e existe de maneira original. E obviamente repudiando aqui de púlpito, para aqueles que me escutam, qualquer trabalho ou ideia filosófica a respeito sobre Deus, porque tenho escutado muita coisa sobre isso, que é deprimente ouvir, que assusta o que a gente anda escutando por aí, ainda mais quando se deturpa que pregarmos sobre a ira de Deus, quer dizer que nós estamos anulando o amor dele. E é diferente. A ira dele prega o amor. E eu vou te explicar tudo isso hoje aqui. Eu quero começar com esse texto de Números 23, 19. Nós vamos ler esse texto. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. E depois nós vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 6. Mas a leitura primeiramente de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Amém? Agora Gênesis capítulo 6, versículo 6. A irmã vai ler, a igreja acompanha, por favor. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Amém? Da mesma forma, a ira, como o arrependimento, ela não tem o mesmo sentido para o homem do que, na verdade, se traduz ou se define para Deus, tá? O princípio bíblico é que a definição e a ordem da ira para Deus, ela é diferente para o homem, não é a mesma. Detalhe importante disso é que Deus não depende de nada e ninguém. Então, se ele ira, ou se ele demonstra indignação, ele tem um motivo e esse motivo é justo. Porque ele não precisa nada de ninguém. Não tem interesse em nada. Já o homem é diferente. Você sabe que nós estamos dentro de um conflito. Nós estamos dentro de uma guerra de conflito e interesses. E obviamente, quando você vê o homem se irar, ele está defendendo seus interesses. Ou obviamente também querendo trabalhar por aquilo que ele almeja alcançar. Deus é diferente, irmãos. Quando ele se ira, ele não se ira debaixo de paixão, nem interesse e nem descontrole emocional. Quando ele se ira por um motivo e um motivo justo. Então, quando a gente trabalha a lei de Deus, a gente não pode fazer relacionado também, no mesmo sentido de definição, ao homem, como o pastor estou repetindo novamente para vocês. Um exemplo disso, eu li 2 textos aqui. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ele não se arrependeu do mal que ele fez. Ele se arrependeu do que ele fez, o bem. Deus nunca se arrepende do mal que faz, mas pode se arrepender do bem que fez. Ele se arrependeu de ter feito o homem, não quer dizer que ele pecou. Mas ele se sentiu o quê? Constrangido por isso, ou até mesmo desonrado pelo que a criatura fez com o Criador. Isso é uma coisa meio que óbvia, qualquer um de nós aqui chegaria à seguinte conclusão. Então Deus ele tem coração, Deus tem sentimento. Mas em compensação, até quando ele se arrepende é justo. Porque ele fez um bem.
e se arrependeu do bem que fez. Não o contrário, como nós, que quando nós devemos nos arrepender, até quando Deus pede, é porque fizemos alguma coisa errada. Você pode ter certeza de que se você trabalhar, você vai encontrar. Um dos detalhes importantes é que, quando Deus ele se ira, biblicamente falando, ele sempre tem um motivo base para se irar. A necessidade absoluta de uma redenção. Quando Deus se irou, na história, sempre que Deus manifestou a sua ira, a ira dele é uma consequência de um bem que ele tentou fazer ao homem. Entende? Então, pela linha histórica e a ordem dos fatores que já se firmaram dentro da história, a gente vê ali a queda, a criação, a queda, a redenção e a transformação. Então, são ordens de acontecimentos históricos que marcam a história, que Deus tentou representar e interceder por isso, e porque o homem não correspondeu ao seu chamado, à sua iniciativa, à sua intervenção, à sua intercessão, ele se indignou e ele se irou. Então diríamos que nessa ordem dos fatores históricos, depois que Deus criou e o homem caiu, Deus teve motivos maiores ainda de se irar. Não foi porque o homem pecou, mas porque ele rejeitou a redenção e a restauração que ele propôs. Entende? Tanto que você seguir essa ordem, lá na escatologia bíblica, quando a gente está lá em Apocalipse e a visão dos acontecimentos finais, note você que Deus ele primeiro se prontificou em provar à humanidade o seu amor, ofertando o Filho dele pela redenção da humanidade, para prever no futuro, depois de ter abreviado dias de salvação, prever no futuro um único dia para juízo e condenação. Mas o que ele fez ele preferência? Primeiro ele quis que os homens descobrissem o seu amor. Primeiro ele fez questão de que todos descobrissem isso dele, que ele foi capaz de amar a humanidade com a vida de um filho, com a oferta de um filho. E de um filho que cumpriu a expiação pelos nossos pecados e também a oferta da substituição penal e condenativa que merecemos. Então a ira, a condenação e a punição da parte de Deus para os homens, ela nunca vem de início, ela sempre vem como consequência. Sempre vem com essa base, com esse motivo de necessidade absoluta de redenção. Do bem que Deus realmente quis fazer pelo homem, mas o homem não correspondeu. E aí você faz o que se você estivesse no lugar dele? Você deixa as coisas como está? Você não faz isso com a sua vida, por que você vai propor isso para ele? Certo descontrole. Nós todos aqui somos honestos em admitir isso. Que a gente constantemente luta para ter um pouco disso, de controle de vida. E de perspectiva de vida. Agora eu vou pregar isso para ele, para que ele abra a mão de tudo do que ele é. E do que ele fez para deixar que os homens sejam livres aqui. E façam dessa terra e desse mundo o que eles querem. Mas esse é o detalhe. A ira para Deus não se traduz como para o homem. E para definir aquilo que o pastor disse aqui, tanto na questão da ira como do arrependimento que ele sentiu. Sempre é justo o que ele sente. É correto, é íntegro os seus sentimentos. Como os seus julgamentos. Diferente dele, o que não pode ser para nós. Para nós jamais. Porque se for trabalhar na antropologia disso, a gente vai entender que é completamente oposto à nossa realidade, à nossa perspectiva daquilo que Deus demonstra ser. Em perfeição. Agora, o que eu queria deixar claro para os amados irmãos aqui? Que não há descontrole emocional e nem conteúdo de paixão quando Deus se manifesta indignado contra alguma coisa ou contra alguém. Se ele fizer, ele faz de maneira justa. E detalhe, tão justa porque ele não pode ser julgado por ninguém. Se Deus ele erra, se ele peca e se ele falha, ele não tem soberania. Se há algum erro nele, alguma contradição nele, ele perde autoridade e sabedoria de planejamento. Eu venho dizendo sempre para os irmãos. Todos têm liberdade de pensar sobre Deus o que quiserem, mas para você colocá-lo num tribunal para julgá-lo, você precisa apresentar alguma prova que o incrimine. Você tem? Então,
obviamente a melhor coisa é você se calar. Porque se formos para colocar ele no tribunal, obviamente ele até poderia se sujeitar a isso. De que ele realmente fosse julgado pelos homens, como desceu aqui, foi. Mas foi crucificado sem pecado e sem nenhum motivo. Pelo contrário, foi assassinado na pior sentença exatamente por essa questão. De não ser igual aos homens. Então, obviamente, qualquer pessoa aqui pode ter uma opinião formada sobre isso que eu estou tratando aqui, e cheio de indignação e revolta contra esse Deus, porque muitos demonstram isso em redes sociais, em pensamentos diversos, mas há um detalhe que eu estou trabalhando com você aqui. Você quer incriminar e julgar alguém que você não pode provar nada contra ele. Até quando ele se ira. No sentido de que se você for fazer os levantamentos históricos de quando Deus julgou, condenou, por mais injusto que fosse a você, você não pode dizer que é injusto. Porque tudo que ele varreu da posteridade e extinguiu da raça humana, ele fez com respaldo de justiça, de lei, de mandamento e de visão correta. Agora, se você se sensibiliza mais por bandidos, ladrões e gente que não presta, se você tem esse sentido mais humanista de querer entender que estes atos foram atos cruéis da parte de Deus, quando ele realmente julgou a humanidade por sua santidade, isso é um parecer teu. É um parecer teu. Mas eu vejo muitas contradições nesse tipo de pensamento que eu estou trabalhando aqui com vocês. Do tipo, vocês querem apertar o botão da pena de morte para uma pessoa que violenta sexualmente alguém, o que é antibíblico. Porque só Deus tem autoridade de dizer quem vive e quem morre. Não é o homem, não pode partir de alguém falho como você e como eu, a autoridade dessa sentença. Mas em compensação, vocês matariam alguém por crime, por certos crimes hediondos. Mas Deus, e aí? Quando ele fez a mesma coisa, porque pode fazer isso, você o condenou por isso? Você mataria um estuprador? Você mataria alguém que violentou sexualmente alguém? Mas Deus é assassino quando ele fez isso debaixo da santidade. Foram lá atacar pedra naquela mulher que foi pega em adultério, como narra a palavra de Deus, e jogaram ela aos pés de Cristo para que ele executasse sobre ela a lei. Essa lei da matança que estão querendo aí legalizar. E ele a poupou, porque assinalava ali sobre ela e sobre nós, primeiramente a lei do amor e da misericórdia e do perdão. Mas em compensação, é esse detalhe. Ele não tinha autoridade para condená-la e para julgá-la, ele tinha toda a autoridade para sentenciá-la e apredejá-la, porque ele é a lei. Porque ele é a moral, porque ele é a santidade. Então a sociedade discute esse termo de querer traçar a perspectiva do Antigo Testamento dentro de uma visão de um Deus assassino e sanguinário, e isso está sendo julgado por uma sociedade inteiramente comprometida, desmoralizada em todos os termos, que mal consegue sustentar o que fala e o que promete. Não tem capacidade, sequer para controlar a sua vida, tem capacidade para julgar quem é Deus? Ou as razões que fizeram ele julgar ou sentenciar, como a história na verdade prega, o que ele na verdade queria extinguir da face humana e da raça humana. Deus tem esse direito porque ele é Deus. Ele tem esse direito porque ele é a santidade. Como pode a criatura questionar o Criador? Como pode a criatura dizer ao Criador, porque tu me fizeste assim? E é mais ou menos o que a sociedade agora está discutindo. Obviamente com razões filosóficas, não bíblicas. Porque razões bíblicas estou trabalhando eu com você aqui agora. Então até quando Deus julga, até quando ele condena, até quando ele se ira, ele faz isso debaixo da santidade. E não de um descontrole, ou até mesmo por questões de interesse. A ira de Deus, ela tem duas pontas, diríamos uma espada de dois gumes. Que é a
restituição e a retribuição. O que seria a restituição, pastor? Veja bem. Deus ele coloca à frente dessa posição de ser o administrador de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Então, se foram criadas por Ele, Ele tem autoridade sobre elas. O que seria a restituição aqui nesse caso? Que Deus ele deu leis, Ele deu regras, inclusive ao homem, para viver dentro da visão cósmica disso. Então, quando Deus ele vê uma dessas leis, uma dessas regras serem transgredidas, Ele pede a restituição disso. Ou seja, Ele pede ao homem que ele se posicione para dar a ele explicações do porquê. Porque ele é o administrador. Como também aquele que retém a soberania de todas as coisas, o entendimento puro e claro disso. Se foi ele que criou, ele tem autoridade. E isso não pode ser modificado. Como que a gente trabalha isso na teologia? Soberania divina. Que todas essas leis que Deus instituiu na raça ou na criação, todas elas são inalteráveis. Por isso cabe restituição. Ele exige justiça. Porque elas não podem ser alteradas pelo homem se quer modificadas. Por isso que muita coisa da pauta de 2030 na ONU, e essa visão toda transhumanista, muita coisa é ficção. Porque se fala ali de mudanças que eles vão fazer dentro da criação, que se conseguirem, vão mexer exatamente com isso que eu estou pregando aqui. Aonde testemunha que Deus ele tem o controle e a soberania de todas as coisas. Por exemplo, genética, DNA, é um desses testemunhos. O homem nasce macho, a mulher nasce fêmea, e se você fizer algum tipo de alteração disso, você até pode, esteticamente, cirurgicamente, mas você não pode mudar teu cromossomos. Essa é uma lei assinalada da soberania de Deus. Como recentemente a gente já escutou até de homens engravidarem. Isso é uma coisa impossível, senhores. Eles vão fazer exatamente o quê? Meio que a manipulação, mas o controle dessa manipulação de uma forma limitada. Por isso eu disse até estética. Porque na natureza não se mexe. Porque ali está a soberania de Deus, assinalada como tudo na vida, como tudo nas coisas. Então, quando Deus ele vê alguém transgredir isso, ele pede a restituição. Ele quer justiça. Porque ele não aceita que o homem o afronte assim, sequer o desrespeite assim. Por isso que a sociedade está desgraçada. E na medida em que ela tenta ser Deus, ela se corrompe mais ainda. Esse é o primeiro detalhe da ira de Deus. Quando ele se ira, porque ele restitui. Ele pede justiça. Um outro detalhe é a retribuição. Se ele pede justiça, se ele pede restituição, e o homem não escuta, e o homem não dá a ele ouvidos, ele retribui. Deus sabe retribuir ao homem o bem que ele faz. Como também sabe retribuir ao homem o mal que ele faz. Diz a palavra de Deus que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se na carne corrupção, se no espírito vida eterna. Não zombe, não escarneça. Não queira uma batalha com Deus. Tudo que você fizer, você vai pagar aqui nessa vida, seja pelo bem, seja pelo mal. Porque ele sabe retribuir. Na medida em que ele pede a restituição, ele também sabe retribuir. Então, dentro da ira de Deus, tem estes dois objetivos e essas duas vertentes sendo trabalhadas na nossa compreensão do que seria a ira de Deus. Então, quando Deus ele se ira, ele se ira restituindo e retribuindo. Então, por isso que é justo. Porque vejam bem vocês, nada seria o que é agora, nada estaria acontecendo como está acontecendo agora, se o homem não tivesse feito a besteira. Se o ser humano não parasse para refletir um pouco sobre isso, concessão de vida.
Mas eles não param para pensar o que eles fizeram com a vida e com o mundo. Eles já se direcionam diretamente para querer culpar a Deus, como se tudo isso que está acontecendo aqui nesse mundo fosse atribuído a Ele, ou então até mesmo por uma questão de sua ausência. Porque os homens não sabem assumir a responsabilidade dos seus atos. Não sabem ter a decência e a humildade de reconhecer quando erram e quando pecam. Preferem acreditar, melhor dizendo, de que existe bruxaria, de que existe macumba, de que existe espírito, de que existe demônio, ao invés disso, de ser o autor da desgraça. Porque o problema do homem é isso, é o orgulho, é o egocentrismo em que ele está, que o cega no seu entendimento, completamente de compreender isso. Descobriram na física a lei da ação e da reação, mas com Deus não tem lei da ação e da reação. Tudo é do acaso, não é assim. Na medida que eles se mostram inteligentes, para a teologia eles se mostram estúpidos. Então, se esta lei da ação e da reação estivesse cumprindo em nós aqui agora, se Deus estiver restituindo e retribuindo a nós aqui os nossos feitos, que igreja que vai te livrar do julgamento dele e do juízo dele? De sua avaliação. Que pastor, que oração que vai te livrar de um juízo com Deus e de um julgamento dele? Nem o filho dele pregou isso. Isenção de culpa e de responsabilidade no evangelho. Mas há um detalhe forte aqui. Quando Deus trabalha, até quando ele se ira, ele não é compreendido por alguns. Mas não porque não tem elementos para isso, mas porque não querem. Eles preferem se revoltar com Deus do que assumirem a sua culpa e a sua responsabilidade. Falando de restituição e retribuição, aí você vai entender. Muita gente que entra dentro da igreja com esses pastores charlatão, ele entra lá para quebrar macumba, mas não entra lá para se arrepender do pecado que ele tem que se consertar. A Bíblia define que o salário do pecado é a morte, mas ele quer acreditar que tudo que está acontecendo na vida dele foi um trabalho que fizeram na porta do cemitério para ele. E a única coisa que ele tem que fazer dentro da igreja é quebrar esse trabalho. Por favor, quanto que é? É mais ou menos o que a Universal fez e as demais vertentes do neopentecostalismo trabalham. E obviamente a gente não lê a Bíblia para ser estúpido e nem ignorante, sequer fanático. Mas temos uma compreensão desse Deus. Da mesma forma que Deus ele não se ausenta de nós e nem também nos nega amor e misericórdia. A Bíblia também fala para mim que ele também não deixa de se irar. Uma hora ele vai se irar. Uma hora ele vai se indignar. E quando ele fizer, é justo. Agora, qual é o nosso temor aqui? Procure saber qual a restituição e a retribuição que ele está preparando para você. Você tem dimensão disso? Do que você merece agora? Dos elementos que formam a sua vida e dá a Deus a capacidade de um juízo, de um julgamento e de uma resposta à altura. Você parou para pensar isso? Deus sendo controlador e administrador das coisas, se ele pegar o teu caso agora e a tua situação, o que não vai acontecer? Mamãe vai te livrar? O pastor vai te livrar? Não! Então é esse detalhe. Como disse o meu Senhor, não temas aquele que faz morrer o seu corpo, ou matar o seu corpo, mas aquele que tem poder para fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. A esse temeis. E que temor que é esse? Que leva as pessoas a encherem templos, à procura de promessas, e inclusive de restituições e reivindicações, que não conferem, não se harmonizam com aquilo que Deus vem difundindo dentro da história e que o Filho dele também pregou aqui nesse mundo. Ou seja, Jesus pedindo ao homem para temer, e a igreja trabalhando para relaxar essas condições. Em meio que eles estão se dedicados a isso, a matar vidas e almas.
Porque na medida que elas perdem consciência e percepção, é automático. Frustram-se. Na fé, na experiência, inclusive agora, de achar que tudo está acontecendo porque Deus nos socorreu, porque Deus se ausentou, porque Deus não fez nada por mim, porque Deus não estava lá para livrar aquela pessoa daquele momento de morte. Você é um sem noção. Quem estava ali com o dedo no gatilho daquele fuzil, não era o diabo e nem Deus, era o homem. Entendeu? Mas Deus está sendo questionado, porque ele não estava na cena do crime. Então, senhores, tomem cuidado com isso. Deus restitui, como também ele retribui. E a ira dele tem uma ação dupla sobre nós, e a gente precisa ter isso aqui, ó, percepção, entendimento da nossa posição perante Deus, da nossa real posição. Pastor, nessa jornada que eu tenho na minha vida, eu fui questionado por Deus muitas vezes, reprovado muitas vezes, por muitas vezes me foi negado pedido e me foi dada uma palavra que eu não esperava. Eu não sei que história que é essa, que tudo que desce do céu é positivo para você. As experiências que eu tenho com Cristo, as mais fortes que eu tive, me deram essa capacidade de julgamento. Você não é ainda o homem que Deus quer que você seja. E para mim isso soa como positivo, porque é meio um véu que se rasga sobre nós e que passa a se entender e compreender, com base na nossa incapacidade e falta de nível e perspectiva de santidade, os motivos pelo fato de Deus não ter nos honrado em certas questões da vida. Você não concorda? Então, ou seja, não foi Deus que deixou de fazer algo por nós, nós que não estávamos apropriados para Ele abençoar e posicionados para Ele agir. Cobre a si mesmo, não cobre aquele que te deu um filho para te salvar.